Uma palavra de poder. O falar em línguas estranhas. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos 2 e versículo 4. Falar noutras línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo. Levar à purificação e santificação da língua. Mostrar que a evidência do batismo é o falar em línguas estranhas. Textos de referência. Romanos 8:26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse 11:15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor. Apocalipse 14:2. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam as suas harpas. Dom espiritual, falamos a Deus, nos edifica, é inferior à profecia, devemos buscar a Deus para interpretá-la e é um sinal para os fiéis. Queridos irmãos, as línguas são o sinal do batismo com o Espírito Santo. Atos 2:4. Falar noutras línguas era uma manifestação externa do fato de que os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Quando alguém é batizado, todos descobrem que alguém recebeu o selo da promessa. Geralmente, o batismo no Espírito Santo é uma experiência grupal, ocorrida em reuniões de oração e avivamento em nossas igrejas. Por isso mesmo, o batismo no Espírito Santo não é uma experiência privada e particular que possa ser vivida egoisticamente. E as línguas sobrenaturais são a evidência do batismo no Espírito. Esse é o assunto da nossa mensagem. O falar em línguas estranhas. A recepção do batismo no Espírito Santo não é feita a data previamente marcada, como por exemplo, o batismo nas águas, nem tampouco em local marcado, porque o Espírito Santo pode se manifestar em qualquer hora, mesmo que o crente se ache no seu trabalho ou na condução que o leva para o seu lar. Agora, querido, prezado irmão, se você verificar no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, verá que o texto clássico que mostra a sobrenaturalidade do dom de línguas como evidência clara e incontestável do batismo no Espírito Santo. Primeiro, a surpresa que veio do céu. A expressão é de repente, Atos 2:2. Mostra que as línguas não vieram por processo lento através de aprendizado humano, mas subitamente como relâmpago em Mateus 24:27. A exemplo de como acontecerá no arrebatamento da igreja em 1 Coríntios 15:22. Essas línguas vieram de onde estão o Pai e o Filho, do céu, e não há de dentro da mente dos apóstolos e discípulos. De repente veio do céu é o que diz o texto. Atos 2:2. A ideia transmitida com essa expressão é que essas línguas que são do céu vieram para se estabelecer também aqui na terra. Certamente que os batizados no Espírito Santo precisam dar condições a que essas línguas permaneçam, em 1 Tessalonicenses 5:19, dando-lhe um ambiente espiritual propício a que eles realizem seu trabalho. Há muitos que perdem essa evidência do batismo no Espírito Santo porque vivem uma vida cristã irregular e inadequada. 2. O som celestial.
A fala celestial ou línguas celestiais brotaram desse som. O som era a origem dessas línguas. Jesus Cristo falou a João com grande voz, como de trombeta, em Apocalipse 1:10. Que língua poderosa! Essa voz também soa como a voz de muitas águas, em Apocalipse 1:15. E no céu, querido irmão, você vai participar de uma festividade com essas línguas, em Apocalipse 14:2 e o 11:15. O som foi como de um vento veemente, significando que essas línguas faladas no Pentecoste não estavam ali com as pessoas em Jerusalém, mas foram trazidas pelo vento, que é usado frequentemente como símbolo do Espírito Santo. Ezequiel 37, 1 ao 14, João 3:8. Foi um vento forte e violento, representando a força do sopro divino que encheu a casa de Deus, entrou nos assistentes na ocasião e passou para toda a terra, criando, vivificando, renovando quando o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo na criação em Gênesis 1:2. Esse vento, meus irmãos, fez dos apóstolos homens entusiasmos em Lucas 10:18, cheios de energia em Atos 3:6, arrojados e impetuosos em Lucas 9:54, para enfrentarem todo e todos. Em nome de Jesus eram intrépidos e ousados, e a mesma coisa Jesus pode fazer com você em João 14:12. 3. As línguas repartidas. As línguas foram repartidas e vistas por todos. Foi uma experiência pública e notória, sendo todos os olhos abertos pela evidência da língua em Lucas 24:31. O próprio Espírito Santo repartiu essas línguas de acordo com a medida de fé e os diferentes dons de cada um em Romanos 12:6 e 1 Coríntios 7:20. Essas línguas fazem parte do revestimento do alto do batismo no Espírito Santo. Desceram como fogo, porque o fogo produz luz, purifica, aquece o coração e alastra-se. Atos 4:17 e 5:28. A pousada do Espírito Santo. Com a descida do Espírito, os discípulos que estavam reunidos, meus irmãos, foram cheios do Espírito Santo. Foram mergulhados, transbordaram e explodiram com o batismo recebido a ponto de assombrarem todo o povo. Atos 2:7 e 12. E começaram a falar noutras línguas. Obviamente estavam calados em relação ao povo. Agora se dirigem ao povo noutras línguas. Não era a língua deles, mas conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Aleluia! A grandeza de Deus foi a tônica da reunião, sendo os discípulos e apóstolos usados para falarem nas próprias línguas das diversas nacionalidades ali representadas naquele momento. Assim, prezado irmão, só com a língua de Deus se fala das grandezas de Deus. Até aqui, meus irmãos, temos aprendido sobre o glorioso falar em línguas estranhas. Mas eu quero que vocês saibam uma coisa muito importante. O Espírito Santo pode orar a Jesus dentro de nós, Romanos 8:26. Conversaria ele, porventura, com Jesus se tropeçássemos sempre em palavra? Como os mistérios de Deus podem ser revelados através de uma língua como a que descreve Tiago 3:12 e 12? Permita-nos falar um pouco sobre a malignidade da língua humana, refreando a língua humana. A língua humana é teste de identidade e originalidade da pessoa, Tiago 3, 9 ao 12. O mau uso da língua testa a estabilidade e demonstra que a pessoa é dúbia e duvidosa e a expõe a uma crise moral, Tiago 1:9. Em sua epístola, Tiago coloca a língua como venenosa, Tiago 3:8, inflamável, contaminável, isto é, cheia de peçonha mortal e que alcança todo o corpo, e cria um mundo de iniquidade. Como poderá um pecador ser convencido quando se prega com a língua de Tiago, capítulo 3? A língua do Espírito que é falada pelo batismo no Espírito Santo não é uma língua pecaminosa, adquirida por Adão e Eva e seus descendentes, mas é uma língua celestial. 1 Coríntios 14:2.
A língua de Tiago 3 não se presta para ser usada na obra de Deus. E as consequências do seu mau uso são orgulho próprio, julgamento alheio, desobediência, tropeço, desgoverno, malignidade e destruição. Santifiquemos a nossa língua, em Efésios 5,19, para o perfeito louvor, porque Deus habita no meio dos louvores. Essa é a mensagem do Senhor ao teu coração.